Pessoal, antes de a gente começar a trabalhar com imagens, coleções de imagens e os vetores, eu quero falar um pouquinho sobre listas e dicionários, porque esses dois objetos que a gente pode interagir dentro da plataforma, eles vão ser muito úteis para algumas aplicações que a gente vai ver nesse curso, tá bom? Então, eu vou escrever aqui que a gente vai ver aula sobre listas e dicionários, tá? São basicamente formas de a gente armazenar algumas informações e que cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens e simplicidades também. Por exemplo, vamos começar com a lista. Então eu vou escrever aqui listas, tá bom? O comando no Earth Engine é ee.list, tá bom? Então, a gente pode armazenar textos e números dentro desta lista, seguindo uma ordem. Vamos ver aqui, então. Eu vou chamar de lista 1, tá? Então, ee.list. A gente abre aqui os parênteses e coloca entre colchetes tudo que vai estar dentro da minha lista. Então, no meu caso, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Aqui é maiúsculo, não cometam o mesmo erro que eu, tá? Ponto e vírgula, está feita a nossa primeira lista. Eu posso visualizar a lista aqui no console. É só fazer o que eu ensinei na aula anterior. Vamos ver. Eu vou escrever minha primeira lista e vou adicionar. Rodando aqui, a gente tem a minha lista, tá? Aqui está a posição desses valores, isso é importante. A gente pode acessar a informação dentro da lista através dessa posição dos valores. Então, como outras linguagens de programação, a primeira posição não é 1, é 0. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, se eu quiser acessar a primeira posição desta lista, eu faço o seguinte. Vou utilizar até o comando print para a gente ver qual vai ser o resultado. Vou escrever aqui, acessando a primeira posição. Eu faço o seguinte, copio o nome da variável e vou utilizar o comando get. Get, abro o comando. E qual é a posição que eu quero? É a 0, já que é a primeira posição. Se a gente rodar, vocês vão ver aqui do lado, ó, ele me retornou o valor 1, que está na minha primeira posição. Legal, né? E a lista, ela possui várias funções dentro dela que a gente pode ver aqui em documentos. Então, a gente procura o objeto que a gente quer, no caso é .list, e aqui, ó, tem todas as funções que a gente pode estar aplicando numa lista. Eu gosto particularmente de uma chamada sequence. Então, eu vou criar uma lista 2, porque no meu primeiro caso, eu tive que escrever cada posição, certo? Mas se é uma ordem, é uma sequência de números, a gente não precisa escrever manualmente, a gente pode simplesmente utilizar o comando sequence, ok? Sequence. E abrir de novo. E no meu caso aqui vai ser entre 2000 e 2020, tá? Viram? Já estou inserindo datas, né? Digamos aqui vão ser anos, né? Entre 2000 e 2020. Isso vai ser importante para algumas aplicações que veremos no curso. Então, se eu printar essa minha lista de sequência. Olha que legal. Vai estar aqui, ó, todos os elementos que eu queria ver.
No caso, eu coloquei só duas entradas. Se a gente vir aqui, vamos procurar aqui, ó. A gente coloca a entrada que é o início, o final. A gente também pode botar o intervalo que esses números vão aparecer e até o número total. Então, se eu criar uma lista 3 aqui, lista 3, eu vou, ao invés de fazer uma sequência padrão que é de 1 a 1, eu vou fazer 2000 até 2020 e vai ser a cada 2 anos. E vou fazer a mesma coisa. Então, rodo novamente. Olha só, viu? Ele variou de 2 e 2. Bom, vimos como interagir com lista, né? E usar o comando sequence, que vai ser bem importante para outras aplicações. Outros desses comandos a gente vai ver ao longo do curso. Mas o importante é saber que existem as listas e a gente pode interagir com elas, tá? Agora vamos falar rapidamente de dicionários. Dicionários. Qual é a diferença de um dicionário para uma lista? Enquanto que na lista a gente só dá um valor e a gente acessa em relação à posição, no dicionário a gente tem uma chave que se a gente escolher essa chave, ele vai nos retornar um valor. Ficou confuso? Então eu vou mostrar para vocês como é que é a cara de um dicionário. Então eu vou escrever aqui, ó, dicionário 1, tá? Como é que a gente chama o dicionário? Esqueci até de colocar aqui. É ee.dictionary, ok? Então vou fazer a mesma coisa aqui. E o que eu estava querendo dizer com chaves? Por exemplo, eu vou escrever uma chave chamada valor 1, tá? E toda vez que eu chamar essa chave, eu quero que o dicionário me retorne o valor 5. Eu posso continuar fazendo isso e botar outros valores, outras chaves, que vão retornar outros valores, tá bom? Se eu fazer o print desse dicionário, vou escrever dicionário. Eu vou comentar esses aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Mas olha aqui, meu dicionário com a chave de valor 1, a chave com o nome valor 2 e me retornando 5 e 3. Então, eu quero que me retorne o valor 5 quando eu chamar valor 1. Como é que eu faço isso? Eu vou até usar o print, vou dizer valor do dicionário, vou pegar a minha variável, vou usar o comando get e ao invés de dar uma posição, eu vou dar o nome da chave que eu quero, essa aqui, tá? Olha ali, eu coloquei valor 1, a chave, e ele me retornou o valor 5. Isso aqui é muito importante, você não tem ideia, para aplicações mais complexas, como isso aí salva a nossa vida. Então, esse vídeo basicamente é para mostrar essas duas coisas, as listas e os dicionários, que às vezes em algumas discussões sobre o Earth Engine por aí, como fazer certas aplicações, isso é meio que esquecido, mas elas são muito úteis e fundamentais para fazer alguns tipos de processos interativos que a gente vai fazer no curso, tá bom? Bom, próximo vídeo então a gente vai mexer com imagens de satélites, com os rasters na plataforma, tá bom?